O contador tem um papel importante para o desenvolvimento. Faz parte da classe, quando a gente fala de desenvolvimento, a relacionar a nossa profissão. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioambiental, né? Hoje aqui a gente vai falar do social. É uma característica que nos qualifica muito no trabalho que desenvolvemos ao voluntariar em apoiar programas sociais que trazem bem-estar à sociedade. Eu tenho o privilégio de estar com duas pessoas aqui, né, que são pessoas generosas, pessoas que se voluntariam e que estão articulando na sociedade. Quando o contador pratica essa ação do voluntariado, ele se torna uma voz contábil atuante na sociedade. Como você percebe isso, Janilton? O contador ele tem um papel muito importante, né, perante a sociedade e no trabalho social. Começa dentro do escritório. Quando aparecem aquelas associações, né, que estão precisando ser abertas, então, trabalho do contador, né, fazer a abertura, registrar associações e fazer a contabilidade. Eu, por exemplo, lá faço muito disto e às vezes faço contabilidade de graça por 1 ano, 2 anos, até ela se alavancar. Algumas, às vezes, não estão alavancando, a gente fica lá e ajuda, às vezes faz parte até de diretoria para ajudá-las a fortalecer, né, e, como diz, seguir o rumo delas para conseguir o objetivo delas. Até porque no ecossistema dessa sociedade tem clientes, né, que estão apoiando essas associações e aí a gente tem uma oportunidade de relacionamento também com outros empresários da sociedade, né? Abre um leque, né? Vamos falar assim, abre um leque de amizades, né, novas que aparecem, que são voltadas àquela entidade, né? Então, às vezes, com isso, vem até novos clientes para nós. Então, você nunca está perdendo. E outra, praticar a caridade é a melhor coisa do mundo. Uhum. Engrandece a gente, né, e purifica a alma. Uhum. Né? Eu me sinto muito bem, me sinto leve, alegre, satisfeito quando estou fazendo essas atividades. Uhum. Agora, tem uma outra ação que é assim, então, com os... que foi uma doação que você fez, né, ali ao apoiar a associação, e a gente tem o incentivo à destinação também, né, quando a gente fala dos impostos. Como que tem sido na sua prática ver esse movimento que a gente tem na classe de favorecer o pensar a sociedade, né? Sem dúvida, Josmária. Eu digo que nós, enquanto contadores, né, nós somos privilegiados por termos, né, a possibilidade, né, por termos a oportunidade de angariar, né, recursos para aquelas pessoas mais necessitadas. O que eu gosto muito, né, de fazer uma correlação, né, essa questão de voluntariado com solidariedade. Eu sempre peso, né, eu sempre coloco para todos que o contador, né, o profissional da contabilidade, todos eles, sem nenhuma exceção, eles têm algum trabalho social. Eles exercem algum trabalho de voluntariado, seja igual o colega Janilton disse, né, na questão de trabalhar a abertura de entidades, né, do terceiro setor, seja na atuação da prestação de contas, seja nessa questão, né, de destinações, né, de impostos, né, para crianças, para idosos, né, para as pessoas em situação de vulnerabilidade, seja também ações específicas, né, ações locais, com participação em grupos, né, de trabalho, Rotary, Lions, né, a gente tem vários tipos de grupos que a gente pode participar, auxílio a asilos, né, tem a própria Sociedade São Vicente Paulo e uma série de outras entidades. Então, eu falo assim que essa cultura do voluntariado, o contador é o profissional que mais tem voz, né, que mais tem a sua voz e que mais atua dentro dessas entidades. Então, eu acho isso de extrema importância que toda pessoa, né, que todo profissional da contabilidade tenha essa consciência de que do bem que ele pode estar fazendo ao próximo e principalmente da retribuição que ele dá para a sociedade. Quando a gente trabalha, né, com uma empresa com finalidade lucrativa, né, a gente fala, mas eu não estou exercendo um trabalho social. Também estou, por quê? A manutenção da contabilidade dessa empresa, né, o ajuste nas finanças dessa empresa, a gente está contribuindo para que ela gere riqueza e, consequentemente, contrate mais pessoas e modifique aquele lugar. Um negócio de impacto social. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, esse impacto social
essa cultura do voluntariado, eu falo que a nossa classe, né, a nossa classe contábil, ela tem um protagonismo muito grande em relação a isso, porque nós somos, né, as pessoas que, de certa forma, trazemos isso a todos os empresários e principalmente aquelas pessoas que muitas das vezes querem abrir uma instituição, né, uma ONG, uma OCIP, qualquer tipo de entidade do terceiro setor, e às vezes ela não tem essa qualificação, né? Ela não sabe gerir aquela entidade. Então, são pessoas que muitas vezes têm boa vontade, mas não tem o quê? Não tem a qualificação. E é onde nós, profissionais, entramos nessa área, né? Nós podemos assessorar, nós podemos orientar e, principalmente, a gente tem que ajudar. Eu digo assim que nós somos privilegiados, né, no sentido de termos essa possibilidade de interferir diretamente na sociedade. Uhum. E de tempos para cá, a gente percebe que isso vem sendo reconhecido, né? O colega Janilton disse, né, sobre a questão de network, né, que você, dentro dessas entidades, você conhece pessoas, você tem possibilidades de adquirir novos clientes. Hoje a gente vê, né, no Brasil uma moda muito grande de network, pessoas pagando rios de dinheiro para frequentar eventos. Acesso, né? Para frequentar eventos onde você vai encontrar com pessoas e eu sou mais fã, eu sou mais adepto ao network, né? Vamos trabalhar. E quer trabalho melhor, que você devolver para a sociedade alguma coisa, ou um pouco, ou muito, do que você recebeu da própria sociedade. Uhum. Então, nós somos, né? Eu falo que a profissão de contador, ela é privilegiada por isso, né? Nós temos essa possibilidade de fazer esse network ajudando pessoas. Isso. E às vezes você vai pagar um valor alto para frequentar um determinado evento, para você ter contato de empresários, e você fazendo, né, se você atuando para uma entidade, para um setor que necessita, você está fazendo a mesma coisa e da melhor forma possível. Você está ajudando quem precisa. Exatamente. E ainda conscientizando, porque o nosso papel como classe contábil, né, de tratar tanto a cidadania financeira quanto a cidadania fiscal, que são desafios para a sociedade compreender, né, melhores práticas, a gente engaja as pessoas a buscarem, a serem esclarecidas, a não ficarem refém de sistemas que não são justos, né, para a interação, e às vezes elas ficam ali. Então eu vejo assim, o trabalho com os idosos mesmo, né? O apoio, eu faço parte de um conselho fiscal com um lar de idosos. Além da minha atuação com o conselho fiscal, eu desenvolvi ali uma habilidade de preocupar com o idoso, porque ele recebe muita ligação, né? Então, assim, e tem projetos sociais para poder orientar e evitar. Todos nós temos familiares em casa, né? Que vão passando por essas situações, essas ciladas, e precisam de pessoas de confiança, né? Então, vira e fala com a sua filha, né? Confirma lá se é assim, não é assim? Acontece, Janilton? É isso mesmo. E o papel do contador é de suma importância, porque, normalmente, essas associações, a pessoa, quando chega lá, é leiga, ela tem aquele coração aberto, né? Com aquele amor, lá, querendo jogar para fora aquele amor, para acolher, né, fora na sociedade as pessoas necessitadas para aquela finalidade que ela pensou, que ela acha que é o dom dela de ajudar naquele sentido, né? Vamos falar assim, esse tempo eu ajudei ela a abrir um instituto da síndrome de Down. Uhum. E lá tem um atendimento, lá em Varginha, que é de síndrome de Down. Mas ela queria ser um complemento para eles, eles fecharam a porta para ela. Ela fez um outro trabalho, está indo, está assistindo lá umas 100 pessoas todo mês, já está querendo arrumar uma sede própria para ter atendimento fisioterapeuta, médico, dentista e tudo. Então, olha como está crescendo e está fortalecendo. Então, o papel do contador ele é muito importante, porque as pessoas são leigas, né? Igual foi esse caso, não entendia nada, e o contador que transmite todos esses conhecimentos para ela e ensina como é o andar, né? Como vai administrar, às vezes, até a administração. As escolhas, né? As escolhas, tudo. Que às vezes nem está organizado, já quer ser associação. Então, às vezes, então, sabe, a gente chega lá do zero mesmo. Você é cooperativa ou não você? Como é que eu faço para ter o certificado, né? O que é esse SEBAS? Prestação de contas, tudo, né? Então, aquelas coisas. Então, eu sou, às vezes, muito requisitado para algumas associações lá, né?
nesse sentido. Até tem um juiz lá, né, que ele já me chamou 2 vezes para ajudar a consertar o estrago que estava nas associações que estavam abandonadas, paralisadas e precisavam voltar à ativa, né? Então... Esse juiz confia em você. Ele confia no meu trabalho. É uma reputação que você tem na cidade. Você é uma voz, uma autoridade naquele lugar, então, né? Justamente. Então, aí veio e coloquei em dia já 2 e tem mais uma agora para se organizar. Então, quer dizer, o contador ele é muito importante nisso, né? O contador tem que realmente aprender a fazer trabalho social. Às vezes, muitos contadores fazem o trabalho social, mas não se enxergaram ainda que o que ele faz é um trabalho social. Né? Às vezes, ele faz uma contabilidade com uma associação de graça, não cobra daquilo. Ele está fazendo um trabalho social, ele está ajudando. Ou até quando ele fomenta, né, determinada destinação, que ele já está no conselho municipal, né, porque ele acaba sendo requerido para estar no assento do conselho, e aí ele define políticas melhores para a distribuição para os projetos, né? E ele até aciona a equipe que elabora os projetos para que fique mais clara a informação financeira para a prestação de contas, né? Essas orientações favorecem demais. Tem a piedade, a caridade, o cuidado com o próximo, é um olhar, né, de todo analista. Eu posso dizer assim, apesar de falar o todo, mas é natural que os contadores tenham esse zelo, né, porque já é um analista, então ele tende a ter essa capacidade de análise social, né, do que está acontecendo e buscar trabalhar causas e não só a oferta, o dinheirinho do sinal, né? A gente quer equacionar... Na verdade, a gente erradicar. Quer ensinar a pescar e não apenas dar o peixe, né? Então, é importante isso, né? Igual você comentou, Josmar, que a gente precisa, né? Enquanto profissional contábil, a gente precisa ter essa voz e buscar para nós essa responsabilidade, porque a gente já faz isso. E aquela história, né, da galinha e da pata, né? O ovo da galinha, de certa forma, vende muito mais que o ovo da pata. Por quê? Porque a galinha faz propaganda, né? A galinha, quando bota, faz aquele estardalhaço. E nós, enquanto profissionais da contabilidade... Somos muito reservados. Nós somos extremamente reservados. Discretos, E tem até uma questão que coloca-se o seguinte, né? Isso até é bíblico, que fala que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Porém, o seguinte, nesse nosso caso, o que o contador faz, o que o contabilista faz, ele precisa divulgar, sim, não por autopromoção, e sim por ele ser exemplo. Exato. Porque, sim... E para levar outros, justamente, né? Nós somos uma classe... Boas práticas precisam ser divulgadas. Divulgadas. A gente precisa de multiplicar essa cultura do voluntariado. Para quê? Para que a gente comece a mudar o mundo por nós. Não adianta nada nós queremos mudar o mundo, o Brasil. Vamos falar Brasil, vamos falar de mundo. Não, que o mundo, apesar da globalização, está muito longe para nós aqui. Vamos no que está mais próximo aqui. Então, a gente Seu município, né? A gente sempre reclama de político. Mas a gente tem que ser a mudança que a gente quer para o município, para o nosso bairro, para o nosso país. Eu já ouvi várias vezes falando assim, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Não, que filhos nós vamos deixar para o mundo? Então, dentro dessa cultura que eu repito do voluntariado, a gente precisa de semear, de difundir o bem, de difundir o amor. E de que forma que a gente difunde isso? Igual você diz, através da caridade, através de um auxílio. E não é somente um auxílio ali, igual você disse, dar o dinheiro no sinal, dar uma esmola, fazer isso. Não, é tentar tirar essa pessoa dessa situação de vulnerabilidade através de equipamentos fortes. Justamente. Né? Com políticas fortalecidas, então, sustentáveis. Assim, se a gente conseguir fazer isso de baixo para cima, esse movimento vai crescer de tal forma que ele não vai conseguir ser, digamos assim, ignorado pela classe política. Eles vão ter que começar a participar disso. Eu falo pela minha cidade, que é uma cidade extremamente pequena, tem 60 mil habitantes apenas, nós começamos o trabalho de formiguinha lá, dentro das atividades assistenciais em relação à destinação para o Fundo da Infância, Fundo do Idoso, e no começo a gente não teve apoio de ninguém. Vários colegas que a gente visitava nas suas empresas de contabilidade falavam, vou ver, mas nunca consegui. O dia que eu consegui
conversar com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, mostrando para eles que eles tinham a possibilidade de deixar parte do dinheiro, parte do recurso do imposto de renda dentro da cidade e que esse valor poderia chegar a 9, 10 milhões no ano, Sim. eles mudaram completamente a visão disso. Então, se nós não tivermos... A percepção da capacidade justamente, que eles têm, né? se nós não nos fizermos conhecer, não nos mostrarmos e demonstrarmos o que é essa questão da cultura do voluntariado, as pessoas não vão saber de nada. Porque hoje todo mundo vive no mundo, digamos assim, vive no mundo digital que só fica no celular e não preocupa com o redor. Né? Não preocupa com o seu entorno. Então, às vezes, você fazer uma destinação de imposto de renda, você ajudar aí numa creche, você ajudar numa instituição que atenda, né, que acolha crianças, você pode estar evitando uma pessoa que vai virar um bandido no futuro, você pode estar evitando uma pessoa que vai vir te assaltar no futuro. Sim. E você está mudando a vida daquela pessoa de forma extremamente positiva. A gente fala que a gente precisa de quê? A gente precisa de igualdade, mas igualdade em termos de oportunidade. Então, a gente oportunizar uma possibilidade daquela criança, daquela pessoa ter um estudo, né, de qualidade, ter uma condição para desenvolver com a música, com esporte, uma série de né? coisas. Então, essa situação aí, a gente pode estar impactando numa vida que aquilo ali vai virar uma cadeia que vai impactar vai ser um contador tantas. No futuro. Com certeza. Tomara seja. E contabilizar boas práticas e boas ações. Você falou uma coisa aí que é muito importante. Eu acho que realmente nós temos que fazer um trabalho com os nossos colegas de conscientização. Por exemplo, nós estamos falando do fundo do idoso e do adolescente. Você acredita que eu já ouvi de contador que ele não indica nada disso para os clientes dele porque é perigoso ele cair na malha? Pois é, isso é um absurdo, então, né? Você cai na malha não é porque doou. Você cai na malha porque você tem alguma coisa errada na declaração, mas não é pela doação. Sem dúvida. Né? Não é pela doação. Então, a gente tem que fazer um trabalho realmente formiguinha, igual você falou, tem que chamar os colegas e tal, e fazer um trabalho de conscientização da importância disso. Porque quando você traz um dinheiro, vamos supor, igual a tua cidade, 60 mil, deve ter um asilo lá. Então, o asilo hoje, qualquer asilo precisa de coisa. E todo asilo tem um projeto, ele tem uma necessidade. E emprega pessoas. Quer dizer, se esse dinheiro fica no município e vai para o idoso, vai lá para o asilo, olha o trabalho social que você está fazendo. Né? E quem está doando está fazendo... Quem destinou o imposto de renda, se tivesse sozinho cuidando daquele seu familiar, né? Seria é pesado. Com certeza. Né? A gente tem hoje contextos... Você pode estar ajudando um parente seu mesmo. É assim que eu comecei, lá onde eu apoio no lar de idosos. Minha avó ficou um tempo institucionalizada. Eu comecei a ver o zelo, o cuidado, mas o desafio, né? E aí, quem podia ser contador no Conselho Fiscal? Porque tem outros atores, outros profissionais que querem, mas qual contador pode estar ali fazendo de fato o que precisa ser feito, né? Com que se cumpra o estatuto, o regimento? Isso é trabalho de formiguinha. Vou te dar um exemplo. Eu participo de uma entidade, eu sou um coordenador no sul de Minas de arrecadação de LAC para trocar em cadeira de roda. Certo. Então, você começa, cata um lacrinho daqui e põe no bolso, cata um lacrinho dele e põe no bolso. Quando que vê, você está com uma garrafinha cheia. Então, se você junta uma garrafinha, eu junto uma garrafinha, junto uma garrafinha, de um instantinho nós temos 140 garrafas de 2 litros. E a gente tem uma atitude. E tem uma cadeira de roda. Uma atitude proatividade, né? Sabe? Olha para você ver como é que é o trabalho, né, de formiguinha. E aí, aproveitando esse trabalho de formiguinha, a gente tem aqui um olhar sobre as instituições que elas favorecem o desenvolvimento, como, por exemplo, representação da classe, né? Apoio à sociedade, em âmbito estadual, em âmbito federal, né? E que também é uma dedicação, né? Para que mais pessoas sejam beneficiadas. Eu sei, Jânio, você tem uma trajetória aí de ir e vir, né? De se dedicar e enfrentar a estrada para esse movimento. O que é passar por este querer relacionar com as pessoas, entender o ponto de vista dos outros, né? Nem sempre esses espaços são espaços de total
digamos assim, acordo, tem pontos de divergência, mas você foi passando por uma trajetória, vivendo situações em associações diferentes, né? O que isso fez de você como pessoa ao se dedicar a essas funções? Bom, primeiro, às vezes, isso eu acho que está assim, a gente vai adquirindo esse dom quanto a gente vai crescendo. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. Mas quando você passa a olhar diferente, né, o externo, você passa a ver que você tem os problemas em casa, todo mundo tem. Mas quando você enxerga para fora e você vê que lá fora tem muito mais gente pior que você, com mais dificuldade que você, e que você ainda pode colaborar com alguma coisa e ajudar lá fora, não só ajudar dentro, né? Porque, vamos falar, a doação tem que começar dentro de casa. Né? Primeiro você doa dentro de casa. Depois você começa a fazer a doação externa. Então, lá fora, as pessoas estão muito mais necessitadas que nós. Nós sempre... Então, vamos lá. Tempo do frio. Você vai ver, você tem 4, 5 blusas lá que você nem faz... Usa uma ou outra de vez em quando. Mas tem 3 que você pode doar. E lá fora tem gente passando frio. Né? Então, quando você começa a enxergar o externo, que ele é mais necessitado, e você começa a ajudar lá fora, você vai vendo. Eu, por exemplo, participo lá todo mês, domingo que vem agora, é dia de entregar a cesta. Nós temos lá 15 famílias cadastradas e 6 meses a gente vai renovando. A gente ajuda 6 meses até a pessoa arrumar um emprego, alguma coisa, mas são pessoas, famílias que estão assim no estado miserável, vamos falar assim, tá? Ninguém da família está trabalhando e coisa, então a gente alavanca e ajuda por 6 meses, indica algum lugar que está precisando de trabalho. Então, quer dizer, não é só dar o peixe, né? A gente tem que mostrar o caminho, né? Então, a gente vai olhar tocando, nos olhos, vai, né? entendeu? Vai orientando, às vezes encaminha para um órgão municipal que possa dar uma assistência maior, né? Então, esse trabalho ele é muito importante. E quando você vai e entrega a cesta, bate um papo com a pessoa que está lá, aquela senhorinha, lá de manhãzinha recebendo aquela cesta, e você vê nos olhos dela o brilho da alegria dela de receber aquela cesta, aquilo não tem preço. Você falou comigo. Recentemente eu estava com um desafio em casa, assim, muita coisa para fazer, e me ligaram, falaram, olha, vai ter uma eleição aqui, e a gente gostaria que você participasse. Eu falei, mas gente, eu tenho tanta coisa para fazer aqui em casa esse sábado de manhã, né? E me organizei de como pude e consegui chegar. Então, quando eu cheguei, que eu percebi que tinha lá pessoas esperando pelo meu tempo, olhar, e estava lá o promotor e eles estavam esperando a contadora. Para começar a reunião, porque aquilo era ordem. Aquilo era o lugar que agora as autoridades chegaram. Eu falei, faz sentido a gente se organizar para poder dar oportunidade desses espaços, né, e de contribuirmos. E aí a gente olha nos olhos, a gente constrói e volta com mais significado, né? Quando você chega em casa, o dia fica mais... parece que você está de férias faz 30 dias. Né? Eram 200 recuperandos no sistema da APAC, estavam esperando fazer uma eleição. Né? Podemos, né? Eu sempre brinco, sabe? Jesus te dá o caminho e abre as portas. É só você passar na porta. Sempre você está tendo uma chance de poder ajudar. Então, mas você tem que aprender a enxergar essa oportunidade. Né? Você tem que aprender a enxergar. Você só vai conseguir enxergá-la quando o coração estiver livre. Essa conversa aqui tá gerando um bom-estar, né? Bem-estar. Você vê como é que tá suave aqui agora? Não é? Ficou gostoso. Um clima, assim. Tem uma... Vamos finalizar, tentar aqui. Palavras de incentivo para a gente praticar e uma dica de como a gente deve... ter o cuidado também do exercício da profissão, a responsabilidade técnica e o que é contribuir, o que é ter a responsabilidade técnica também, né?
Assim, como que a gente se posiciona e permite esse lugar? Sem dúvida. A gente precisa, né, com a nossa capacidade técnica, né, se prontificar ao auxílio, né, à ajuda, às necessidades técnicas inerentes à nossa profissão das entidades. E, obviamente, se você tiver condição de fazer uma contabilidade, prestar um serviço de forma gratuita, perfeito, ótimo. Agora, se você não tiver condição de prestar de forma gratuita, que você consiga um valor de honorário menor, que você possa, não apenas sendo contador, você possa auxiliar na parte financeira, na parte de prestação de contas. Ou até mostrar essa situação para que outros contribuam, né? Justamente. Eu estou com uma associação aqui, alguém poderia ajudar com o honorário dela. Chegar com colegas, né? Arrumar patrocínios, né? Arrumar pessoas para poder fazer esse auxílio, esse aporte aí dentro das associações. E também, assim, a gente entender que não é só ajuda técnica, não é só ajuda financeira, igual vocês disseram com muita propriedade. É o tempo. Hoje as pessoas estão carentes de quê? De atenção, de tempo, porque todo mundo vive, né, numa vida alucinante. E você ir lá, chegar até a pessoa, entregar a cesta, não é só a cesta que você está entregando. Você está entregando a sua pessoa, a sua presença. Uhum. E abraçando aquela pessoa que às vezes se sente abandonada em todos os aspectos, você está fazendo bem. E igual o Janilton disse, você sai com o coração quentinho. E a gente não faz isso porque a gente é melhor ou pior. A gente faz isso porque é da nossa natureza. Não é para aparecer, né? Muito menos para aparecer. Tem que sair do coração. Tem muita coisa que podia contar, a gente não está contando o que faz, sim, né? Estou falando do efeito. E natureza é essa que a gente precisa de divulgar, né? Não sei se vocês já viram aquele filme antigo, A Corrente do Bem. Quem não assistiu, né? Fica a dica aí. É um filme espetacular que fala justamente sobre isso, né? O amor é a única coisa que você divide. Quanto mais você divide, mais você multiplica. Então, assim, a gente precisa de olhar, né, o voluntariado sobre essa ótica, né, do fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. E essa troca que a gente não espera, a gente acaba vindo, porque eu brinco assim, eu sou jogador de basquete frustrado, que a vida, né, é igual uma parede. Você joga a bola de basquete ali, do jeito que você joga a bola, ela volta para você. Então, se você planta coisas boas, né, se você semeia coisas boas e cultiva coisas boas, você pode ter certeza que você vai colher coisas boas. Então, fica essa mensagem, né, para todos aí que estão assistindo esse vídeo, né? É verdade. Que passe a mudar o pensamento, né? Às vezes, uma pessoa te aborda na rua, às vezes ele não quer só uma moedinha sua, às vezes fala, tá tudo bem com você, né? A gente dá uma moedinha no sinal, mas para uma pessoa que é invisível. Torne aquela pessoa visível. E aí, como que você tá? Tudo bem? Às vezes uma conversinha de 2 minutinhos, lógico que no sinal não dá, senão a turma vai buzinar, mas de uma maneira que você tenha essa oportunidade, então se permita isso. Se permita a viver um mundo diferente do que a gente vive hoje, do que você vive hoje. Se permita ver pessoas em situação de vulnerabilidade, que às vezes a única coisa que ela vai ter na vida, naquele momento, é o seu sim, é a sua ajuda. Então, isso é importante, que todos nós possamos, né, cultivar essa cultura dentro de nós e, obviamente, florescer essa cultura para os nossos pares. Muito, muito bom. Suas palavras. Eu brinco, né, com o pessoal, eu falo assim, se você semeou o bem, você vai colher o bem. Semeou o mal, você vai ter o mal. Se semeou o coração, o amor, você vai receber o amor, né? Então, a gente tem que realmente semear o que é bom, né? Pode ser, se você semear na pedra ruim, ela vai brotar e vai morrer. Se você semear num lugar muito sujo, ela vai brotar também e não vai produzir. Mas se você botar na terra saudável, adubada, você vai colher muito. Então, a gente que escolhe aonde vai semear. Então, a gente tem que saber semear, né? E aquele ditado, eu não vou mexer com isso porque eu não tenho tempo. O tempo é a gente que faz o tempo. Eu já cheguei a ter 18 atividades diferentes e participava de todas. Hoje eu tenho umas 12. Né? Reduzi 6, mas eu tenho 12. Mas eu cumpro as minhas obrigações em todas elas. E eu tenho um compromisso
Não chego atrasado nos meus compromissos, sempre adiantado e sempre verdade. participo, sabe? Então, a gente que faz o tempo. Sem dúvida. Então, nós temos que nos conscientizar que nós temos, né, nós contadores, nós temos que doar mais de nós para ajudar realmente, vamos falar, as entidades que estão necessitadas. Nós temos que abrir o nosso coração para isso. Nós temos que ajudar. E isso, inclusive, quando a gente faz o juramento lá, né, quando a gente forma, né, o que fala mesmo o juramento? Que é informação útil e relevante para o desenvolvimento. Isso. Então, associações, entidades, elas são úteis. Elas fazem parte do desenvolvimento. Não do desenvolvimento econômico, vamos falar assim, mas indiretamente faz também. Porque quando você traz uma empresa para te apoiar, é porque ela está vendendo bem, está tendo lucro. Se ela está tendo lucro e ela está ajudando essa entidade, quer dizer que o desenvolvimento econômico forte está lá. Então, o que acontece? Todos ganham. Né? Isso. Então, eu acho que nós temos que nos doar mais. Ficamos com essa missão. E pensando nisso tudo, eu quero agradecer a vocês por essas palavras e agradecer aos colegas contadores. Porque no dia a dia, na relação do trabalho, muitos colegas também, na hora de contratar, percebem que a pessoa precisa. Não é só porque, né, ela precisa. E a pessoa e é característica da profissão a gente investir nas pessoas. Sem dúvida. São vários os depoimentos de colegas que dizem: eu precisava, ele teve paciência comigo, me ensinou e hoje eu estou aqui ao lado dele, né? Eu estou sucedendo, estou acompanhando, minha família mudou, o contexto da minha casa é outro e hoje eu quero fazer isso por outros. Então, a contratação nas organizações contábeis, nas repartições da área contábil, fazem a transformação da pessoa, porque ela começa a ter uma cidadania, compreender o fluxo do funcionamento da sociedade, né? Então, obrigada você que se voluntariou a capacitar pessoas dentro do ecossistema do seu trabalho, né? E que também tem se dedicado a fazer mais a cada dia. Que seja recompensado em afeto, carinho, amor próprio, tudo que você tem entregado aos outros, né? Que você se sinta bem e seja assim mais uma vez e continuamente praticante do voluntariado.